Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um Evangelho Matinal. Hoje nós teremos um livro que compõe a coleção da Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós temos Pão Nosso, o próprio nome Fonte Viva, Boa Nova, Caminho, Verdade e Vida, né? E outros livros aí que compõem essa coleção. Então, vamos convidar a todos a fechar os seus olhos nesse momento e elevar suas mentes, seus pensamentos, suas emoções, seu coração, na mais alta vibração de paz, de amor, de luz. Que Deus se faça presença na sua casa, com seus familiares e amigos, que se faça presença no seu ambiente profissional, no seu ambiente pessoal. Que a cada dia que passa, Senhor, nós possamos receber o amor divino para trabalhar em nós as nossas más inclinações e nos tornarmos seres melhores, seres mais depurados, cristãos que verdadeiramente cumprem o Evangelho de Jesus, que entendem que o nosso mestre guia da humanidade, que sofreu por todos nós, veio para nos trazer uma mensagem de paz, de harmonia, de união e de afeto. Senhor, abençoe os nossos trabalhos, os nossos dias, abençoe principalmente aqueles que passam pelos hospitais, pelas casas de apoio, os moradores de rua, os idosos, os trabalhadores brasileiros, as crianças. Agradecemos por essa magnitude do seu poder. Pedimos também para aqueles que acabam de desencarnar, que possam chegar ao plano maior com o coração entregue ao Cristo. Ele que cuida de cada um de nós, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos proporciona. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, a mensagem de hoje é o capítulo 80, Opiniões. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, segundo Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarece nesse divino santuário. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das Escrituras. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes,
O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o seu salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas e insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com mentira. Então, essa mensagem maravilhosa, maravilhosamente escrita, vem trazer para a gente primeiro o título Opiniões. Opiniões são concepções de pessoas a respeito de determinados aspectos da nossa vida. E aí ele vem trazer uma passagem da Bíblia onde diz: ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Isso é Jesus, porque Jesus, quando viveu naquela época, ele percebeu a opinião de diversas pessoas que falavam que queriam muito bem dele, mas no momento da crucificação foram os primeiros que atiraram as primeiras pedras. Então ele falou que para a gente tomar cuidado com a opinião que as pessoas têm a nosso respeito. Porque nós vivemos aqui num planeta de provas e expiações. O nosso planeta é um planeta ainda inferior. E a única consciência que pode te julgar e que não te julga, que pode te dar opinião, mas não deixa você seguir seu caminho, é Deus. Então a única consciência a qual nós devemos algo com mais profundidade, nós devemos nos importar com a opinião, é com Deus. Porque Ele sim é perfeito, Ele é absoluto, Ele é onipotente, Ele é onisciente, onipresente. Ele é a força mais potente desse universo, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então Jesus nos faz essa sublime exortação para nos alertar, para que tenhamos o coração sempre elevado a Deus, sabendo que estamos aqui num processo de purificação de almas. Nosso espírito está cada vez mais se purificando para se tornar um espírito pleno, né? Já dizia Leon Denis, do átomo ao anjo, tudo é uma questão de evolução. Então nós estamos aqui evoluindo. E tomar esse cuidado é imprescindível no nosso processo. E ele até cita aqui, o prudente não pede aplauso aos imprudentes, né? Jesus não precisou da aprovação dos fariseus, que eram os doutores da lei daquela época, que eram o que hoje a gente conhece, por exemplo, pelos bispos, arcebispos, pelos papas. Naquela época eram os fariseus, que dominavam os templos, que dominavam inclusive a vida das pessoas, que regravam a conduta dos judeus, dos hebreus. E Jesus, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, e nunca foi num templo de forma impositiva, nunca subiu um altar se o fariseu não permitisse. Sempre é, né, um ser de absoluta luz. Tendo isso em mente, o que ele nos diz? Ele nos diz para nós observarmos as simpatias comuns. Então, quando a gente tiver criaturas simples, sinceras, queira esse tipo de pessoa do seu lado. Pessoas simples, pessoas sinceras, pessoas de valores morais. Essas sim podem ajudar o seu processo, o seu percurso. Mas fique atento com as pessoas que não têm a simplicidade de coração. São muito egoístas, são muito orgulhosas, são muito invejosas, podem nos causar algum mal. Fique atenta com essas pessoas. Perceba quem está do seu lado. Mas saiba que quem está do seu lado nunca vai te querer mal. Sempre vai te querer bem. E aí ele cita, por finalizar, a nossa querida e amada Maria Madalena.
Maria de Magdala. Por que Maria de Magdala? Porque naquela época os nomes eram muito escassos. A língua hebreia, né? A língua aramaica, que Jesus ele veio de uma língua morta. Jesus falava aramaico, escrevia aramaico. E é uma língua morta. E tinha muitas pessoas naquela época. Então, como é que eles iam denominar aquelas pessoas se a língua deles era escassa? A maior parte das mulheres chamava, sabe o quê? Maria. Quase todas chamavam Maria. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Joana também, Joana de Cusa. E tinha muitos outros nomes. Então, e Jesus, e eles não tinham sobrenome. Não existia essa ideia de sobrenome, era sempre um nome. E como então definir o sobrenome daquela pessoa? Pela cidade que ela nasceu. Então, Maria de Magdala, porque ela nasceu em Magdala. Maria Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré. Maria de Nazaré, porque ela também nasceu em Nazaré. Então, é sempre o nome da cidade. E aí, Maria Madalena, ela tinha um profundo respeito, amor com Jesus. E para ela, Jesus era o seu Salvador. Olha que profundo, o seu Salvador. Imagina você ter uma pessoa aqui na Terra, encarnada, para você pegar essa pessoa e dizer, este é meu Salvador. É muito profundo, é muito poético e é muito real. Jesus, ele é o nosso Salvador, porque ele agiu simples, profundamente sábio e inteligente em todos os corações. Ele não teve a capacidade de julgar nenhum dos seus amigos. Ele não considerava os seus amigos como submissos a ele. Muito pelo contrário, na última ceia, ele fez questão de lavar o pé de cada um dos que eles sentavam na mesa. Lavou o pé de Pedro, lavou o pé de João, lavou o pé de André, lavou o pé de Filipe, lavou todos os pés. E Pedro pegou e disse para ele, mestre, não, deixa que eu lavo. Ele, não, Pedro, hoje sou eu. Para demonstrar que é pela humildade que a gente alcança a riqueza de espírito. Você quer uma coroa? Lute pela coroa da humildade. Lute pela coroa da simplicidade. Lute pela coroa da caridade. Essa é a verdadeira realeza divina. Esses são os verdadeiros tributos divinos. É através deles que a nossa alma se torna um ser grandioso. Não lute pela vaidade, não lute pelo orgulho e muito menos pelo egoísmo. Lute pelas coisas mais simples da vida, porque na verdade são elas que têm sentido e significado. A alegria se faz quando nós vemos, por exemplo, um pássaro no céu e cantando. Quando a gente tem o contato com uma árvore, com a natureza, que é a força mais pura desse planeta. Quando a gente tem o olhar simples de ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, de carregar sua sacola, de subir. Então, é pelas coisas simples que a vida carrega significado e sentido, que a gente possa verdadeiramente entender isso, lembrar daquele mestre de Nazaré que não fazia questão nenhuma de ter roupas ostensivas, que andava com os trajes mais simples, que foi o rei dessa terra e é o rei dessa terra, que não tinha questão nenhuma de nem chinelo, andava descalço pela areia, né? Vivia daquilo que se plantava, que se dava. Não fazia questão de adquirir nenhum patrimônio e de não deixar nada aqui, porque ele sabia que o que ficava e o que fica no coração de todos nós é a lembrança de tudo de bom que a gente fez. Tanto que quando uma pessoa desencarna, você lembra da palavra ofensiva que ela tenha te dito? Você lembra de alguma vez que você chorou com ela? Que vocês tiveram algum estresse? Não, você lembra de tudo de bom que ela fez por você. Você só lembra dos momentos bons, porque é isso que fica. Então, que a gente possa reverberar essa mensagem magnífica que vem do nosso Mestre Jesus, cumprir o nosso dever e caminhar com o coração entregue, com a mente entregue, sabendo que tudo que fizermos ancorados nele vai dar fruto, né? Então é isso.
Nós damos por encerrado o nosso evangelho de hoje, com o coração muito agradecido por nosso Mestre Jesus se fazer presença constante ao nosso lado. Ele que é o nosso melhor amigo, o nosso mestre, o nosso guia, que nos coordena para uma vida grandiosa, que sabe que nós podemos fazer grandes coisas, que acredita no potencial que existe em cada um, porque sabe que somos filhos do Altíssimo, que carregamos em nós o DNA de Deus e estamos felizes por compartilharmos de sua fé, por compartilharmos de seu conhecimento e de toda a sua experiência. Que saibamos valorizar esse momento único e irrepetível que é essa existência humana. Que possamos valorizar cada segundo nesse planeta Terra, porque a única coisa que existe é o momento presente. O passado, a história, o futuro é oportunidade, mas o presente é a única realidade. Então que possamos desfrutar do ar que respiramos, olhar o sol e absorver a vitamina D que ele proporciona. Que possamos olhar para o céu e dar graças a Deus pela existência desse lindo planeta Terra, que é um projeto de existência que foi tão trabalhado, arduamente trabalhado pela espiritualidade. Continua sendo, e assim possamos valorizar essa vida magnífica, que é o maior presente que Deus nos deu e que ninguém pode tirar, porque você é um ser eterno, infinito e vai sempre existir. Em qualquer plano, em todas as dimensões que você for passar, você vai existir. Então encontre isso e essa força em você. Saiba que você é um ser extraordinário. Você não veio aqui para ser ordinário, você veio aqui para ser extraordinário. Carregue essa potência em você e dê ao seu dia um sentido e um significado feliz. Que Jesus te guie e te proteja em tudo o que você fizer. E saiba que você nunca, jamais, em hipótese alguma, esteve só. Existem diversos anjos guardiões que velam por esse planeta. Existem diversos guias e protetores que velam pelo país. E existem diversos guardiões que velam pela sua alma. Então esteja sempre ciente de que Jesus está com você o tempo inteiro. Gratidão, Mestre, por tudo. Que Deus te abençoe, te proteja. Fique em paz. Que Jesus esteja sempre com você. Assim seja.